quero falar com vocês sobre batalha espiritual. Eu estava em casa meditando e eu pensei assim: Senhor, onde é que a igreja de Deus está sendo mais roubada? Onde é que o cristão, o homem e a mulher de Deus está sendo saqueado? E o Espírito começou a trazer no meu coração aquela palavra que está em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, igreja, que eu tenho certeza que alguns já sabem de cor. Qual é o versículo? O meu povo perece por falta de entendimento. Oh, Jesus! Então o Espírito me trazia esta palavra de Oséias, onde o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E o Espírito dizia assim: é isto que tem acontecido nas igrejas no dia de hoje. Quantas pessoas que amam a Jesus, quantas pessoas que verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, quantas pessoas estão aqui dentro da igreja com boas intenções, vontade de servir a Deus, mas são roubadas, mas são saqueadas pelo inimigo. E eu costumo dizer que muitas pessoas, o diabo entra dentro da casa delas como ladrão, e ele entra à luz do dia, em pleno dia, e ele entra pela porta de entrada, e ele olha bem na cara do cristão e diz: eu vim aqui hoje para roubar. E ele rouba, infelizmente. Nós trabalhamos muito com aconselhamento, e eu sei como a igreja de Cristo tem sido atacada, e quantos cristãos sido roubados pelo inimigo. Mas a palavra que o Senhor trazia muito forte em mim era aquele versículo que diz assim: que Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Eu comecei a pensar: Jesus, será que tem algum cristão? Será que tem algum crente que pensa que essa vida em abundância é lá nos céus? Será que tem alguma pessoa que pensa que essa vida que ele vai ter em abundância é quando Jesus Cristo voltar e levar para os céus? Não. Irmãos, no céu é paz, no céu é gozo, no céu é vida em abundante constantemente. Mas quando Jesus diz essa palavra, ele disse o seguinte: é vida, e vida em abundância aqui na terra, amém? Olha para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, diga assim para ele: meu irmão, a vida que Jesus quer te dar é uma vida de abundância aqui na terra. É para agora. Aleluia, Jesus, glória a Jesus, aleluia. Olha, meu irmão, e eu quero já dizer para você: sabe a coisa que o diabo mais detesta? Que Satanás mais odeia, o que ele mais odeia na vida de um cristão? Eu vou contar para você agora. O que o diabo mais odeia na vida do crente? Em 1 Pedro 5, versículo 8, o que diz lá? 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos lá, 1 Pedro 5, versículo 8. Quem achou, quero que fique de pé e leia em voz alta para mim. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia fala para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, querendo nos destruir. Meu irmão, existem pessoas dentro da igreja de Deus que no ano de 2004 têm medo de ser intercessor. Sabia disso, pastor? Tem crente dentro da igreja que tem chamado de libertação, para trabalhar na libertação, no ministério de libertação, e tem medo de entrar. Sabe o que eles falam? Eles falam: eu não vou trabalhar na libertação, eu não vou expulsar demônio, não, porque o diabo pode vir contra a minha vida. Tem outros que falam que não vai entrar na intercessão, não vão entrar na intercessão, porque sabe que quem entra na intercessão entra na brecha. E vai confrontar contra as forças malignas, forças opositoras. Então a pessoa tem medo. Então em pleno 2004 eu ainda encontro cristãos que pensam, que levantam uma bandeirinha branca para Satanás e diz: olha, eu não mexo com você e você não mexe comigo, e está tudo bem. Mas essa noite eu vim falar com vocês o seguinte, igreja: você está
numa batalha espiritual, desde o momento que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, no momento que você se decidiu por Jesus, você acha que o diabo é teu amigo? A Bíblia diz lá, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo anda em derredor da tua vida. Então há pessoas que já estão na batalha, mas não fazem nada, não sabem como guerrear, não sabem como usar as armas estratégicas que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que as armas da nossa guerra não são carnais, não são armas humanas, mas são armas poderosas dadas por Deus. Como é que você luta contra um espírito demoníaco? Com as armas naturais? Eu costumo dizer o seguinte, irmãos. O diabo não tem medo de você, o diabo não tem medo de mim, o diabo não tem medo do pastor Odinei, o diabo não tem medo de ninguém. Sabe do que ele tem medo? É da palavra, é do poder de Deus que habita na tua vida. Aleluia, Jesus. Quando ele olha para alguém e vê que aquele crente tem palavra, quando ele olha para uma mulher e vê que aquela mulher tem unção de Deus, aí então ele treme de medo. Quando ele olha para você e sabe que você conhece as armas dispostas, dadas por Deus para você guerrear, aí então ele vai fugir de você. Amém? E eu quero começar a falar então, que o diabo tem mais medo é da oração de um servo de Deus. Sabiam disso? Ele mais teme a oração do servo. Porque o diabo sabe que quando o crente ora, quando o crente vai orar, Deus vai responder. E a resposta de Deus é derrota para o diabo. Toda vez que você entra na presença do Pai, toda vez que você intercede por algo, a resposta daquela oração vai ser uma derrota para o diabo. Amém? Uma vez eu ministrei uma palavra para mulheres, eu gosto muito de falar isso. Vocês sabiam que Ana, ela passou por uma luta conjugal. Ana passou por uma luta conjugal. A Bíblia nos diz que Ana era esposa. Quem já leu a história de Ana, mãe de Samuel? Qual era a esposa do marido dela, a outra esposa que ele tinha? Penina. Como era o nome do esposo dela? Oh, glória a Deus. Eucana era casado com duas mulheres, Ana e Penina. E Penina era fértil e Ana era estéril. Ana não podia gerar filhos. E a Bíblia diz que um dia Ana entrou numa luta desigual com a rival dela. Um dia Ana teve uma atitude desleal para com a rival dela. Desleal por quê, pastora? Porque a Bíblia nos diz que Ana orou. A Bíblia nos diz que Ana era insultada pelaquela segunda mulher de Eucana. A Bíblia diz que Ana era humilhada por aquela mulher. E um dia Ana começou a orar e a chorar. E um dia Ana se levantou e disse para Deus: Deus, é tudo ou nada. É agora, Senhor, que tu responde a minha oração. E quando Ana orou, o que aconteceu? A força ficou do lado dela. Quando Ana orou, a balança pendeu para o lado dela. E o que aconteceu? Deus deu o filho tão esperado e desejado para Ana. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, pode falar, meu irmão, quando você ora contra o inimigo, você está tomando uma atitude desleal para com ele, porém poderosa. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. É poderosa. Quando você ora, meu irmão, aleluia, as coisas mudam, tudo muda. A oração é poderosa e eficaz, aleluia. Então o diabo, ele tem medo da oração do crente. E o que o diabo vai fazer então? Ele vai tentar impedir você de orar. Eu estou vendo muitas mulheres aqui. Quantas são casadas? Levanta a mão. Olha quantas mulheres. Eu não vou pedir para você levantar a mão, que eu não vou expor ninguém. Mas eu creio que poucas aqui oram juntas com o esposo. Têm o tempo de orar juntas com seu marido. Amém? Todas as vezes que eu aconselho, que eu dou aconselhamento, eu pergunto para mulheres: você tem a tua oração junta com seu marido? Não, pastora.
É incrível. Mas quando eu posso, ele não pode. Quando ele pode, eu não posso. Minha irmã, meu irmão, vocês que são casados, quando um casal ora juntos, é um tiro de canhão na cabeça do diabo. A oração de um casal unido é destruição do inferno total. Quando um casal ora junto, um concorda e o outro ora, meu irmão, a vitória é grande, é maravilhosa. Então, eu quero trazer nessa noite algumas verdades que você já sabe. Mas o povo é roubado. Parece que são verdades que nós conhecemos, mas que não entraram no nosso espírito. Então, quando eu falo assim para a esposa, minha irmã, ora com o seu marido, nem que for 15 minutos juntos, 20 minutos, ora com ele. Pastor, eu não consigo, não dá, não vai, e eu tenho vergonha, ele também tem vergonha de orar perto de mim. Quando eu estou sozinha, pastor, eu oro bastante, mas junto a gente não consegue orar. Será que você percebeu aí? Quem é que está impedindo isso? Quem é que está impedindo? O inimigo. Às vezes eu converso com as pessoas, aconselho, pastor, eu trabalho. Outras falam, eu estudo, eu não tenho tempo, eu chego de noite cansada, já morrendo de sono para orar. Minha irmã, meu irmão, quem diz para mim que não tem tempo de orar, é porque isso não é prioridade na sua vida. Se isso for prioridade, você vai arrumar um tempo e vai buscar o Senhor, amém? Glória a Deus. Então quem não ora não é por falta de tempo, é falta de prioridade. O diabo está roubando na cara dura as tuas bênçãos, a tua vitória. Então o diabo, quando ele vê que alguém está se posicionando para orar, ele vai tentar impedir essa pessoa de orar. Ele vai tentar mudar a oração dessa pessoa. E o que acontece? Muitas orações são ditadas pelo diabo. Às vezes o cristão vai orar e o diabo vai falar a oração lá. E então, o que o diabo traz é um terrível engano. Uma falsa humildade. Então o crente entra diante de Deus e ele vai se preparar para orar. E ele se lança diante de Jesus. E aí então começa a vir aqueles pensamentos falsos de humildade na tua mente. E você começa a orar, Senhor, eu sou tão miserável, Pai. Eu sou tão, Senhor, miserável, eu sou um verme, Pai, eu não passo de um verme diante de Ti. Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu sou isso. E começa a declarar um monte de coisas terríveis e horríveis sobre a tua vida. Já viram alguém orar assim? Jesus, quem sou eu para pedir isso para Ti, Pai? Quem sou eu, Jesus, para ser merecedor? Meu irmão, verme, miserável, desprezível, sabe quem é? O diabo. É o diabo. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Não foi por qualquer preço, foi pelo sangue de Jesus. Aquele que quer te dar essa vida em abundância, e você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que você pode dizer, Jesus, eu sou tão miserável, eu não mereço? Você não pode dizer isso. Estão entendendo como o diabo rouba o crente? A pessoa às vezes pensa, eu estou orando, eu estou me quebrantando, Jesus. Não, você está orando errado. Você é herdeiro da promessa. A Bíblia diz, você é príncipe de Deus. Você é herdeiro de uma promessa tremenda, aleluia. A Bíblia diz que você pode todas as coisas nele, porque ele é tua força, aleluia, Jesus. Por que às vezes você se sente tão incapaz? A pessoa já se julga, já toma aquela incapacidade para a vida da pessoa, se achando incapaz de fazer algo. Uma vez eu dei um estudo sobre isso. E eu disse, quando Deus coloca na tua vida algo para você realizar, e você diz, Senhor, é tão difícil isso, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir, Pai. Quando você diz isto, não vou conseguir, você pecou. Você abriu uma brecha no mundo espiritual. Sabe o que você tem que fazer? Se humilhar diante de Deus, confessar para Jesus, Senhor, eu confesso que eu pequei, quando eu disse que era incapaz de fazer isto que Tu me pediu. Porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meu irmão? Glória a Deus.
Então são alguns princípios que o diabo está roubando a igreja de Deus. Satanás entra dentro da igreja como posseiro na vida da pessoa, e ele vai se apossando das bênçãos, vai se apossando e roubando e destruindo, e você vai levando um dia após o outro, e não vê aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, em Gênesis 3,15, abra a tua Bíblia, Gênesis 3,15. Há uma guerra declarada aí, Gênesis 3,15. Há uma guerra terrível declarada. E essa guerra só vai terminar quando Jesus Cristo voltar e te levar para o reino dele, aleluia. O que está escrito em Gênesis 3,15? Alguém pode ler bem alto para mim, por favor? Amém. A mulher aqui significa a igreja de Deus, a noiva de Cristo. Então há uma inimizade declarada entre nós e Satanás. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, há uma inimizade, há uma guerra declarada entre você e Satanás. Amém. Oh, Jesus poderoso. Hoje você vai sair, aprendendo mesmo, certo de que você está numa batalha espiritual, mas a tua vitória já é ganha, amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 24. 1 Coríntios 15, versículo 24. Pastor Odinei, pode ler? 1 Coríntios 15, versículo 24. Vamos ver o que diz. Amém. Mateus 16, versículo 18. Vamos lá, vai abrindo aí que eu quero que você hoje entenda bem o que Deus quer de você. Mateus 16, versículo 18. Abram rapidinho, vamos ver o que diz. Mateus 16, 18. E também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Vocês acreditam que há cristãos que pensam que tem que ficar dentro da igreja, que precisa ficar o tempo todo dentro das paredes da igreja, orando e jejuando, para que o inferno não prevaleça contra ele? Esse versículo quer dizer o quê? Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Jesus. E o que o Senhor quer de você? Que você arranque vidas do inferno, que você saqueie o inferno, que você vá no território do inimigo e arranque as vidas de lá presas para Jesus. E quando você entrar no território do inimigo, o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecem contra você. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda o Senhor por isso. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, meu irmão. É por isso que quando Jesus me deu esse ministério de libertação, eu estou feliz e alegre. Pode chegar o caso pior que for. Uma vez eu fui confrontada. Uma vez uma pessoa veio para mim endemoniada e disse assim, o último pastor que ministrou a minha vida caiu em adultério em 15 dias, querendo me assustar. Falei, Jesus de Nazaré. As portas do inferno não prevalecem contra você. Você pode ir lá no ninho do diabo. Oh, meu irmão, Deus não deu espírito de temor e nem de medo. Quantos cristãos têm medo de enfrentar o diabo? E eu costumo dizer para os nossos que nós ensinamos na libertação: quando tiver alguém endemoniado, você olha no olho, dentro do olho, porque o diabo tem que olhar no teu olho e ver que você não tem medo dele. Aleluia. Porque se o diabo olhar para você e ver medo e ver insegurança em você, desista.
Esse versículo diz isso aqui. Vá lá no inferno, arranque de lá as vidas cativas de Satanás, leva essas vidas para o reino de Deus, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra você, porque maior é o que está em você, maior é o que está em nós, aleluia, glória a Jesus, maior é o que está em você do que no mundo, glória a Deus. Agora, aonde é que se trava batalhas espirituais? Quem poderia me responder? Aonde é que se travam as batalhas? Nas regiões celestes. Onde diz isso? Abra a tua Bíblia. Efésios 1, versículo 3. Por que, pastora, que é nos lugares, nas regiões celestes que há a batalha? A nossa batalha, por que acontece lá? Por que é travada lá? Sabe por quê? Hoje você vai aprender em nome de Jesus. Aliás, se você já sabia, vai entrar mais ainda na sua mente. Por que a batalha espiritual acontece nas regiões celestes? Ô, pastor Ednei, acho que era bom você vir me ajudar aqui a ler, né? Vamos ver? Efésios 1, 3. Irmão Ângelo, pode ler para mim? Efésios 1, 3. Vamos ver o que diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Amém. Onde está Deus Pai? Nas regiões celestiais. Bom, vamos ver mais. Efésios 1, 20. Vamos ver, Efésios 1, 20. Por que a batalha se trava na região celestial? Pode ler, pastor. 20. Dá o som para o pastor Odinei. O que diz em Efésios 1, versículo 20? Efésios 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Onde está Jesus? Nas regiões celestes, nos céus. Efésios 2, versículo de 4 a 6. Vamos ver. Por que a nossa batalha é na região celeste? Pode falar, pastor. Efésios 2, versículo de 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é o lugar da igreja de Deus? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Calma, mas tem mais. Efésios 3:10, pastor. O que mais tem nas regiões celestes, hein? Vamos ver. Efésios 3, versículo 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que tem mais nas regiões celestes, igreja? Principados e potestades, demônios, também estão nas regiões celestes. Efésios 6:12, pode ler. Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, lugar de guerra é aonde? Nas regiões celestes. Você está sentado aonde? E por que quando você tem aquela luta na tua casa, com o marido, com o filho ou com a esposa, você desce da região celeste para resolver o negócio aqui embaixo? Aqui nós estamos vendo que a batalha se dá nas regiões celestes. Por que você quer resolver aqui embaixo? Ei, meu irmão? Você pode perguntar, pastora, como é que eu resolvo então as coisas, já que se dá tudo nas regiões celestiais? Sabe como? Através da sua oração.
Através da sua oração, quando você começa a orar, as tuas orações rompem as regiões celestes, aleluia. As tuas orações entram nas regiões celestes e você faz a diferença. Você muda todo o curso de coisas que estão acontecendo nas regiões celestes, a teu favor. Quando você ora, você move os anjos do Senhor. Quando você ora, você move o braço de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Você é um guerreiro. Você tem que orar. Você tem que buscar a face do teu Deus. Você tem que aprender a batalhar. Você tem que aprender a ser ousado, a ser intrépido e entrar nessa guerra na região celestial e tomar da mão do diabo e dizer: Satanás, solta o que é meu agora em nome de Jesus. Quando você intercede por alguém, meu irmão, quando você ora por alguém, quando você intercede, você está arrancando essa vida das mãos do diabo. Você está entrando nas regiões celestes dizendo: olha aqui, diabo e seus demônios, você vai soltar essa vida, porque essa vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Estão entendendo? Onde é a batalha espiritual? Onde é a guerra? A batalha não é com o teu vizinho, a batalha não é com o teu marido, a batalha não é física. As armas da nossa guerra não são físicas, são espirituais, igreja. A tua luta não é contra carne e sangue. Oh, Jesus, quando eu vou aconselhar esposas que vêm falar dos seus maridos para mim, eu olho bem: tua luta não é contra o teu marido, tua luta é contra o opositor que está usando a vida dele. Como é difícil a pessoa encarar isso. Como é difícil entrar isso na mente. Se alguém fala mal de você, se uma pessoa na igreja levantou uma calúnia de você, a tua luta não é contra a pessoa, é contra um espírito de mentira e caluniador. Então você tem que aprender isso e dizer: Jesus, passa o teu sangue entre mim e fulano, para que o diabo não traga mais interferência no meio de nós. Jesus, passa o teu sangue entre mim e meu esposo, para que não haja interferência maligna mais. Jesus, passa o teu sangue entre mim e aquele irmão na igreja, para que não haja mais interferência. Mas existem uns cristãos que preferem entregar na mão de Deus e pedir justiça. Só que Deus é justo, demasiadamente justo e santo, e a justiça dele vem para os dois lados. Irmão, eu tive aula com um professor, hoje ele é um apóstolo de Deus, e eu nunca mais esqueci aquela aula quando ele disse: não peça justiça para o Senhor, não peça, porque a justiça dele é poderosa e vem para os dois lados. Perdoe o teu inimigo, libere perdão. Olha eu falando do perdão. Isso não estava naquilo. Libere perdão, abençoe, porque o Senhor vai olhar para você e dizer: aqui está uma pessoa nobre, aqui está alguém nobre, onde eu posso depositar a minha unção sobre essa pessoa. Amém? Glória a Jesus. Então você aprendeu que a tua batalha é nas regiões celestes. E eu quero falar agora sobre as armas de guerra. Quem sabe aqui, o que o sangue de Jesus é para nós? Alguém poderia me dizer? O que o sangue de Jesus representa para nós? Ele é uma arma? O sangue de Jesus é uma arma? É. Essa arma é para quê? O sangue de Jesus Cristo é uma arma. Para que é essa arma? Para que é para ser usada para que essa arma, o sangue de Jesus? Alguém sabe me dizer? Como? Couraça? Não é bem a palavra que eu quero. Alguém poderia me... Não. Quem mais? O sangue de Jesus é uma arma de defesa. Defesa. Então você tem uma arma para se defender. É o sangue de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Êxodo 12, 23. E Hebreus 9, versículo 18 a 22. Vamos ver primeiro o Êxodo 12, 23. Pode ler, pastor. Êxodo 12, 23. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta
em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o sangue de Jesus, não é para expulsar demônio, pastora Silvia, o sangue de Jesus? Não é para expulsar demônio, não. Você sabia disso? O sangue de Jesus não é para... O sangue de Jesus, demônio sai, não é para expulsar demônio. O sangue de Jesus Cristo foi dado para você, para ser uma arma de defesa. Nós vemos agora, quando a morte entrou lá no Egito, aquela noite terrível, o espírito de morte não pôde entrar nas casas que havia sangue nos umbrais. Portanto, o sangue de Jesus defendeu aquelas casas. Vamos ver agora o que diz em Hebreus 9, 18 a 22. Hebreus 9, 18 a 22. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro, como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sangue significa defesa. O sangue de Jesus. Tem uma experiência contada por um pastor, que uma vez uma família estava orando e o pastor estava na casa dessa família e sentiu uma forte opressão ali na hora da oração. E o Espírito Santo revelou para aquele pastor que havia sido feita uma obra de macumbaria, uma obra terrível no quintal da casa. Havia feito uns trabalhos de feitiçaria no quintal daquela casa. E quando o pastor começou a orar, o Espírito Santo começou a mostrar. E então o pastor pediu o quê? Jesus, agora, passa o teu sangue, Senhor, nesse quintal, nessa terra onde foi feito trabalhos de feitiçaria. Passa o teu sangue agora, e nenhum mal, nenhum trabalho maligno prevaleça, em nome de Jesus. Amém? Então o sangue de Jesus é defesa para você. Quando o seu filhinho vai para a escola, você vai orar. O sangue de Jesus o proteja, filho. Vá na cobertura do sangue de Cristo sobre você agora, em nome de Jesus. Amém? Quando o seu esposo vai trabalhar, Senhor, agora, cobre ele com teu sangue, Jesus, para que nenhum mal suceda. Amém? Quando você vai sair para qualquer... Senhor, eu me cubro com o sangue do Cordeiro. Quando eu vou começar uma batalha espiritual na sala, eu não começo antes de pedir o sangue de Jesus sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu ministério, sobre minha parentela, sobre meus negócios, meus bens, sobre tudo que se relaciona com a minha vida. Eu cubro agora com o sangue de Jesus Cristo. Arma de defesa. Então tem crente travando batalha dentro do lar e não pede a arma de defesa. Jesus me defende agora. Jesus me cobre com o teu sangue. Me marca agora com esse sangue poderoso. Amém? Vamos ver agora outra arma que Deus nos deu. Está em Marcos 16, versículo 17 a 18. Abra aí tua Bíblia. Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Marcos, capítulo 16, versículo 17 a e 18. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Glória a Jesus, aleluia. O nome de Jesus funciona, igreja? Nem todos sabem. O nome de Jesus funciona? Ele funciona. Só que o nome de Jesus não é vara mágica, não. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. O nome de Jesus não é varinha, não. Esse nome, ele só vai funcionar se você realmente conhecer Jesus. Se você tiver intimidade com Jesus. Se você tiver uma vida de busca, de obediência e de submissão com Ele. Você sabia disso? Por que muitas pessoas são retalhadas e cheias de problemas? Por que será, hein?
Vou te mostrar por quê. Abra a tua Bíblia em Atos 19. Atos 19, vamos ver. Olha o que aconteceu aqui. Atos 19, versículo 13 a 16. Atos 19. Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o diabo, o espírito maligno, lhe respondeu: olha aqui, eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas você, eu não te conheço, quem é você? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceram contra eles, que desnudos e feridos fugiram de lá. Senhor Jesus, estão entendendo? Nós precisamos ter intimidade, comunhão com Jesus. Você precisa ter vida de oração, vida de santidade, vida de entrega, para você entrar diante de um opositor, de um diabo, do inimigo, e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Eles foram repreender em nome de Jesus e de Paulo. O que o diabo fez? O diabo riu na cara deles. O diabo falou: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. Eram pessoas cheias de brechas, pessoas sem santificação, pessoas que não queriam viver para Deus. Então aqui eu estou mostrando os dois lados da moeda, igreja. Tem aqueles que são ousados demais, mas não buscam santificação e querem expulsar demônio. Tem um livro que diz: antes de amarrar Satanás, você precisa saber muita coisa antes de viver amarrando o diabo. Foi o que eu disse. Ele não tem medo do teu grito, da tua voz. Ele tem medo do poder que está sobre tua vida. Ele tem medo da santidade que emana sobre a tua vida. Amém? É disso, meu irmão. O que o diabo tem medo é a palavra que sai da sua boca, mas uma palavra compromissada com a verdade, com a obediência. Amém? Essas pessoas tentaram expulsar. É por isso que eu digo, às vezes tem gente que quer já ir e orar pelas pessoas, ir nas casas e orar e pôr a mão na cabeça e expulsar demônio. Primeiro, analise a sua vida. Vai diante do Pai primeiro. Porque senão o diabo vem e acaba e destroça mesmo. Estão entendendo? Então o nome de Jesus é uma arma de ataque. Você vai dizer, porque ele fala: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pisarão em serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não vai lhes fazer mal algum. Mas é no nome de Jesus. Mas é pessoas comprometidas com Jesus, pessoas que vivem para Jesus, pessoas que amam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o nome de Jesus é o quê? É uma arma de ataque. Você vai dizer, o diabo vem para cima de você, e você vai dizer: em nome de Jesus, agora, atado, amarrado, sem força. Em nome de Jesus, você vai cair por terra. O diabo se levanta na tua casa, contra um filho, contra o teu marido, você vai dizer: diabo, escuta bem, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai largar a minha casa agora. Você vai largar o meu filho agora. Teu filho está nas drogas? Você não vai orar: Jesus, tira o meu filho da... Não. Espírito que age nas drogas, espírito maligno que está trazendo essa malignidade sobre a vida do meu filho, solta a vida dele agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é no teu nome, não é no nome de uma mãe desesperada, não é no nome de um pai desesperado, é no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E diante desse nome, todo principado, toda potestade tem que se curvar, tem que se rebaixar, porque este nome é sobre todo nome. Aleluia. Amém? Então aprenda que o nome de Jesus é a arma de ataque. Agora vamos ver uma outra arma. Vou fazer a pergunta: o que é a arma de apoio para nós cristãos? Não. Arma de apoio. Qual é a arma de apoio que nós temos? Vamos lá. Salmo 91, 11, vamos lá. Salmo 91, 11. Oh, aleluia. Os anjos de Deus, glória a Jesus. Aleluia. Pode ler, pastor. Salmo 91, verso 11.
pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Então, os anjos são armas de apoio que nós temos. São suas armas de apoio. Agora, o errado é que tem muito crente que ele é que dá ordem para o anjo. Entenderam? Tem muito cristão que ele é que dá as ordens para o anjo. Mas aqui em Salmo 91 diz: Deus dá ordem aos seus anjos para te guardarem. Você não dá ordem para anjo nenhum, amém? Nem todos aprenderam. Você não dá ordem para anjo nenhum, amém? Glória a Jesus, aleluia. Só quem dá ordem é Deus. Você pede para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, libera um exército, libera tantos anjos que você quiser, amém? Eu não sei se já foi dado um estudo sobre a hierarquia dos anjos. Os anjos que eu peço muito para Deus são os arcanjos, porque os arcanjos são os anjos da guerra. Os arcanjos são os da batalha, amém? Tem os serafins, que são os do louvor, que ajudam no louvor, na adoração, que dão adoração. E tem os anjos ministradores. Então, eu peço muito a Deus os arcanjos, que são os anjos da batalha. Meu irmão, você não dá ordem, você não pede, você pede para o Senhor liberar. Pai, libera os teus anjos. Pai, eu libero o anjo da cura física. Eu peço agora que tu libere o anjo da cura física. Pai, eu peço agora que tu libere o anjo da cura interior, Senhor. Pai, eu peço que tu libere o anjo ministrador para ministrar o coração de fulano ou beltrano. Amém? Então aprendam isso, glória a Jesus. Os anjos, a alegria dos anjos é poder te servir. A alegria dos anjos é poder servir a igreja de Deus. Agora tem mais algo aqui que vocês vão entender. Infelizmente, eu acho que tem crente que não imagina quantos anjos você pode pedir ao Senhor para liberar a teu favor. São muitos anjos, igreja. Às vezes a gente não tem noção disso, né? Às vezes eu estou orando antes de começar um culto e eu vou pedir para o Senhor liberar os anjos. E eu peço um número, eu falo, não, Pai. Entende? Porque a nossa mente, é muito grande o número de anjos de Deus. Nossa mente às vezes nem consegue entender isso. Mas você pode pedir quantos anjos você quiser ao Senhor para liberar, para te ajudar. Porque os anjos são armas de apoio. Aleluia. Eu vou provar para você aqui. Quantos anjos disponíveis há para os filhos de Deus e quantos anjos das trevas trabalham para o diabo. Abra a tua Bíblia aí. Mateus 26, versículo 53. Vamos ver quantos anjos trabalham aí a nosso favor. Oh, glória a Jesus. Mateus 26, versículo 53. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e Ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Oh, Jesus! Mais de 12 legiões de anjos. São muitos anjos. Amém? São muitos anjos a teu favor para te ajudar na tua batalha. E às vezes você está sozinha na guerra. Você está sozinha na luta. Não sei por quê. Se Deus te deu armas de apoio. Vamos ver agora um exemplo aqui que tem dos anjos malignos, das legiões malignas. Marcos 5. Marcos capítulo 5. No último versículo, de 1 a 13, Marcos 5, de 1 a 13. Mas eu quero mais o último versículo aqui. Marcos 5, de 1 a 13. No versículo 13, pode ler o versículo 13. Jesus o permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por despenhadeiro no mar, onde se afogaram. No versículo 9 diz: então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, pois somos muitos. Então vocês estão vendo que os demônios, os anjos malignos, que disseram que são muitos, eram quanto, pastor? 2.000? É cerca de 2.000. Uma legião, né? 2.000. E Jesus disse lá que se ele quisesse, ele pediria ao Pai 12 legiões de anjos. Amém?
Meu irmão, abra o olho. Maior é o que está em você. Seria o quê? 24 mil, né? 12 legiões. 24 mil anjos à disposição de você. Enquanto numa situação apenas uma legiãozinha de demônio, 2.000 demônios. Maior é o que está em nós. Aleluia, Jesus. Maior é o que está em nós. Aleluia. Tem um testemunho de uma irmã que ela participou de um seminário, e aquele seminário terminou muito tarde. Quando ela chegou em casa, o telefone tocou, do outro lado da linha estava o filho dela. E o filho dela, já casado, que morava afastado dela, morador em outro bairro, pediu ajuda da mãe e disse: mãe, por favor, liga agora para a polícia, meus vizinhos estão fazendo tanto barulho que eu não consigo dormir. Eu já fui lá pedir para eles pararem, mas não adiantou nada. E eu não quero ligar para a polícia de casa, porque se eles descobrirem, vão ficar com muito ódio de mim. Mãe, liga para a polícia e pedem para vir. Aquela mulher tinha acabado de sair de um seminário, onde tinha aprendido sobre anjos, que é uma arma de apoio. E aquela mãe, correndo, ligou para a delegacia e disse para a polícia, olha, e pediu socorro para a polícia. A polícia, muito bem, notificou aquela... Quando ela desligou o telefone, o Espírito Santo falou para a mulher assim: você não aprendeu nada hoje mesmo, hein? O Espírito Santo, você não aprendeu nada. Então ele falou no coração dela: peça aos anjos, peça a Deus para liberar os anjos. E ela então orou: Senhor, manda um anjo de paz agora naquela vizinhança. Manda um anjo da paz cuidar dessa situação para o meu filho, em nome de Jesus. De repente, toca o telefone, automaticamente o filho pergunta: mãe, você chamou a polícia? E ela respondeu: sim. Aí ele disse: e agora, o que eu vou dizer para eles? Ela falou: por quê, filho? Mãe, na hora que eu pedi para você e desliguei o telefone, foi uma paz, pararam de fazer o barulho, acabou todo o barulho, não sei o que aconteceu, mãe. O anjo da paz foi lá, enviado por Deus. Aleluia. O anjo da paz, automaticamente, foi mandado pelo Pai para resolver aquela situação. Aleluia, Jesus. Outra arma de guerra, outra arma estratégia, está em Isaías 10, 27. Vamos ver qual é essa outra arma que o crente tem. Ô, irmão, vocês estão anotando todas essas armas direitinho? Que vocês podem usar? São armas de Deus para você, hein? Glória a Deus. Isaías 10, 27, o que dizem? É outra arma estratégica. Isaías 10, 27. Naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. A unção com óleo. A unção com óleo é uma outra arma, estratégia de Deus. Pastor, abre para mim Tiago 5,14. Abre aí. Tiago 5,14, eu quero esclarecer algo aqui. Tiago 5,14. Nós vamos falar agora da unção com óleo, que é uma arma estratégica de Deus, dada para nós. Aleluia. E Tiago 5,14, o que diz, pastor? Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Amém. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: esta unção de Tiago 5,14 e a unção de Isaías 10, 27 não é a mesma. Tiago 5,14 diz o que lá? Que esta unção salvará o doente, amém? Quando você unge pela fé. E a unção de Isaías 10, 27 é para quebrar o jugo. É para quebrar aquele peso, aquela maldição que há sobre a vida da pessoa. Estão entendendo? Estão entendendo os dois versículos? Amém? Para que não haja nenhuma confusão. Agora, de repente você pensa assim: pastora Silvia, o que é quebrar o jugo? Eu não entendo bem o que é quebrar o jugo. Por que unge, pastora Silvia? Por que tem que ungir? Por que quando você põe aquele olhinho ali faz diferença? Eu vou te explicar. Algum de vocês, algum dia, já tentou evangelizar sua geladeira? Quem aqui já tentou evangelizar a geladeira, hein? Você nunca fez isso? Faz isso hoje. Chega em casa, se abre a geladeira, enfia a cara dentro dela lá e fala de Jesus para ela. O que será que vai acontecer, hein? O que você vai receber ali? Vai ser uma troca só de gelo, né? De frio. Vai ser um frio assim terrível dentro de você. Com certeza, igreja. Estou falando aqui de pessoas que parecem geladeiras.
Quantos aqui já conheceram pessoas que parecem geladeiras? Nada comove, nada entra. É aquela pessoa dura de coração, é aquela pessoa gelada, é aquela pessoa que não tem um pingo de amor no coração, aquele coração endurecido. Quantos aqui já conheceram pessoas que são como geladeira aqui? Muitas pessoas. Quantos aqui ainda não são cristãos? Levanta a mão para me conhecer. Quantos que estão aqui hoje ainda não são cristãos? Ainda não declararam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas? Levanta a mão para mim. Todos aqui são cristãos? Só você que hoje. As 2, 3, 4. Pois é. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Não é? Ah lá, ela está fazendo assim, né? E aí, coração fechado, né? Não consegue sentir nada. Parece que a pessoa fala e você não consegue acreditar naquilo. É assim, irmã? É desse jeito? Você fica assim, em dúvida, você fica pensando, não, mas não é agora, acho que ainda tem tempo para isso. É. Meu irmão, e há casos, quando acontece assim, só a unção para quebrar o jugo. Quando pessoas endurecidas pelo gelo do inimigo, você tem que ungir esta pessoa, porque aí a palavra de Isaías 10, 27 fala isto. O jugo é quebrado, aquela frieza, aquela dureza que Satanás envolveu aquele coração, com aquela unção é quebrada, e a pessoa se rende a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então há pessoas que são geladas como uma geladeira e não conseguem sentir a unção do alto. Não é porque ela não quer, é porque há um jugo maligno sobre aquela vida. E precisa da unção com óleo para despedaçar aquele jugo. Amém? Estão entendendo isso? Vamos falar agora. Algo que o Senhor pôs no meu coração também, que eu queria explicar bem para vocês hoje. Quantos aqui já leram Efésios 3, 6, de 13 a 17? Quantos aqui já leram? Muitos, aleluia. Vamos ver, pastor Dinei. Efésios 6, 13 a 17. Efésios 6, versículo 13 ao 17. Pode ler e eles acompanham. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quantos aqui fazem uso dessa armadura? Pode levantar a mão? Quantos aqui todos os dias fazem uso dessa armadura de Efésios 6? Glória a Deus. Eu quero falar então sobre essa armadura aqui, item por item, amém? Então, essa é uma arma que Deus te deu. Esta é uma armadura para te proteger, amém? O que é o capacete da salvação? Quantos de vocês já oraram para o capacete da salvação? Quantos de vocês já leram lá em Efésios sobre o capacete da salvação? Mas será que você entende? Será que você sabe o que significa o capacete da salvação e o que ele faz na sua mente, na sua cabeça? O capacete é para pôr aonde, igreja? Na cabeça. Opa! Nós colocamos o capacete na cabeça, nós ajustamos o capacete da salvação. Então, para que é o capacete da salvação? É para proteger a sua mente. Para proteger a sua mente. Quantas pessoas aqui já ouviram falar que a maior guerra do inimigo é aonde? Na mente. Outro dia o pastor Issam falou aqui, esses demônios que pula, esperneia, grita, chora, são demônios da ralé. São demônios ralés. Porque aqueles demônios de uma hierarquia maior, onde eles atuam? Na mente. Aqueles demônios terríveis, aquelas potestades malignas, eles não são de fazer bagunça, de fazer barulho,
de fazer escândalo. Eles ficam na mente da pessoa. E eles dominam a mente da pessoa. Às vezes são pessoas até cultas, pessoas inteligentes, não é verdade? Pessoas que exercem um padrão. E está lá o demonião agindo na mente da pessoa. Então, a pior batalha é com o demônio que atua na mente. Espírito de loucura, esquizofrenia. Sabia disso? Esta é a pior batalha que enfrenta. E esse demônio se chama Lilith. Lilith é o demônio que atua na mente, que traz as opressões. Então, quanto cristão que querem andar com Jesus e tem pensamentos terríveis, quantos homens de Deus que querem e amam Jesus e não conseguem tirar aqueles pensamentos de sexo, aqueles pensamentos de prostituição da mente. Oh Jesus, eu oro, eu leio a palavra, mas vem na minha mente aquele espírito maligno de prostituição. Irmão. A mente é muito atacada pelo inimigo. Então, o capacete da salvação, quando você ora e pede a armadura de Deus, quando você fala, Senhor, eu ajusto o capacete da salvação na minha cabeça, você está protegendo a sua mente dos ataques do diabo. É na sua mente que está o livre-arbítrio, é na sua mente que você vai decidir se você vai fazer ou não, se você vai pecar ou não, se você vai falar mal do irmão ou não, se você vai, é na sua mente que vem tudo. Ai, será que eu dizimo esse mês? Mas está tão difícil, não posso dizimar esse mês. É na sua mente. Quanto será que eu dou de oferta agora, Senhor? Será que eu dou isso de oferta? É tudo na sua mente. Então o diabo, ele vai atacar a sua mente. Mas quando você pede, Senhor, ajusta esse capacete agora, na minha cabeça, você passa a ter a mente de Jesus Cristo, aleluia, Senhor. Você anula todo sofisma, você anula todo pensamento maligno e você diz, eu tenho a mente de Jesus Cristo, mente renovada, e os meus pensamentos serão pensamentos puros, serão pensamentos amáveis, de boa fama. É isso que vai ocupar minha mente a partir de hoje, porque eu ajusto o capacete da salvação sobre mim, amém? Então tem muita gente que lê Efésios e não sabe para que serve o capacete. É para isso. Vamos lá, para outra armadura aqui, hein? Couraça da justiça. Quantos aqui sabem para que é a couraça da justiça, né? Vamos aprender, porque está lá em Efésios 6, certo? Couraça da justiça. A palavra couraça vem do quê? Do couro, né? A palavra couraça vem do couro. Era feita para os soldados romanos, era feita uma couraça de couro e protegia o tronco dos soldados ali, ok? Só que a Bíblia diz aqui que a couraça que nós temos é uma couraça de justiça. O que significa isso? Couraça de justiça? O sangue de Jesus é aquele que te justifica. O sangue de Jesus é aquele que te justifica. Quantas pessoas são condenadas, quantas pessoas são frustradas, quantas pessoas se condenam a si mesmas, sentimento de culpa. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus é que nos purifica, o sangue de Jesus é que nos justifica. A couraça da justiça é feita do sangue de Cristo para você. Romanos 8 diz, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Roubado crentes com culpa. Quantas mulheres são atacadas pelo diabo por sentimento de culpa? Quantos homens pecaram, pediram perdão ao Senhor, mas continua aquela culpa, continua aquele sentimento de culpa, meu irmão. Coloca a couraça da justiça e diga, esta couraça da justiça é feita do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, aleluia. Não há condenação contra a minha vida, porque o sangue de Jesus é sobre mim. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Couraça da justiça. E agora vamos ver o que é calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçado com a preparação do Evangelho da paz. O que significa? Não é arrancar folhas da Bíblia, não é você pegar a Bíblia e desfolhá-la e fazer das folhas da Bíblia uma palmilha e colocar debaixo do teu sapato e falar, eu estou calçado com o Evangelho da preparação da paz. Não é nada disso. Calçados os pés
é você ser portador da paz de Jesus. É aonde você for, você ter uma palavra de paz. Aonde você entrar, você ter uma palavra de amor. Aonde você agir, as pessoas vão te olhar de forma diferente, dizer como essa pessoa é diferente, como essa mulher tem paz, como esse homem tem paz. É você ter a palavra de Deus dentro de você. É você levar o evangelho de Jesus a todo lugar que você entrar. Isso é ter os calçados preparados com o evangelho da paz. Aonde você está, há sempre um ambiente de paz, porque você tem uma palavra de paz para levar. Amém? Aprender agora o que é o calçados do evangelho da preparação da paz? E o escudo da fé, hein? O que será que é o escudo da fé? O que ele faz para nós, o escudo da fé? O soldado romano, vocês já assistiram um filme, né? Aliás, eu assisti um filme chamado Troia. Eu aconselho todos vocês irem assistir. Achei assim... Quem já assistiu Troia? Muito tremendo, né? Fala muito com a gente. E os soldados, então, o que eles faziam? Eles usavam um escudo redondo assim, no braço esquerdo, tá? Para proteger das setas que vinha do inimigo, né? Então, quando alguma seta vinha ao encontro do soldado, ele automaticamente pegava lá o escudo da fé, o escudo dele, para não penetrar aquelas setas. E o escudo da fé é para isso. O escudo da fé, meu irmão, é para apagar todo o dardo inflamado do maligno, amém? Quando chegar uma seta de enfermidade na tua vida, o que você vai fazer? Você vai ficar lá se lamuriando? Não. Você levanta o escudo da fé que Deus te deu e você diz assim: Satanás, ouça bem, Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Portanto, essa enfermidade não pode ficar no meu corpo. Eu te repreendo agora. E com o escudo da fé você vai e se defende desta seta e diga: saia da minha vida, seta inflamada do maligno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você está assim, o maligno jogou uma seta de desânimo em você. Seta de cansaço e desânimo, ele gosta de jogar essa seta, né? Você automaticamente pega o escudo da fé e você diz: Satanás, ouça bem, Isaías 40, versículo 3, diz 31, diz o seguinte: o Senhor renova as minhas forças, o Senhor renova as forças daquele que nele confia. Amém, meu irmão? Então, quando você está desanimado, cansado, abatido, pega o escudo da fé. Pega o escudo da fé e se defenda. Se defenda e diga para ele: diabo, o Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, Satanás. Amém? A espada do Espírito, o que é a espada do Espírito? Palavra de Deus, a espada do Espírito. É o que eu disse para você hoje. Como foi que Jesus venceu o diabo? Como foi? Através do quê? Da palavra. Jesus disse para Satanás o quê? Está escrito. Jesus sapateou, Jesus esperneou, Jesus ministrou unção na hora? Não. Jesus calmo disse: Satanás, está escrito. As 3 vezes que ele foi combatido lá com o diabo, as 3 vezes que Satanás veio contra ele, Jesus diz: está escrito. Então, meu irmão, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer essa arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra. Você tem que conhecer os versículos. Quando você estiver numa situação, o que você vai fazer? Tem crente que chega em crise, é aí que ele vai começar a usar a espada do Espírito, vai, onde está aquela palavra, e vai procurar. Não é assim. Não espere chegar em crise para você conhecer a palavra. Comece a buscar, comece a pedir para Deus sabedoria para você usar a espada do Espírito, amém? E o último é o quê? O cinturão da verdade. O cinto da verdade. O que o cinto da verdade faz, hein? Irmãos, cinto é usado para quê, pastor Odinei? Para segurar as calças, muito bem. Cinto é usado para segurar as calças. Agora, o cinto da verdade é a armadura de Deus. O que o cinto da verdade faz? Ele segura a armadura de Deus.
Quando você põe o cinto da verdade, você está segurando aquela armadura do Senhor na tua vida. Só que tem um porém. Quando sai qualquer mentira da tua boca, quando você fala uma mentirinha que quer, você perde o cinto da verdade. E então, toda a sua armadura cai. E você fica nu diante do diabo. E o diabo olha para você. E o diabo vai dizer: este aqui não é um homem, uma mulher posicionada diante de Deus. É sério, não é? Quando você mente, quando você profere mentira, o cinturão da verdade, ele sai da tua vida, e a tua armadura vai cair, e você vai ser exposto diante do inimigo, diante do mundo espiritual, porque para Deus não existe mentira, mentirinha. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Não existe mentira para... Uma vez eu escutei uma pessoa falar: eu não podia falar a verdade, se eu falasse a verdade ia dar confusão, então para apaziguar a situação eu inventei uma mentirinha. Você abriu brecha. Às vezes pais que têm muitos filhos e querem que a paz fique reinando lá entre os filhos, fica escondendo uma coisa de um do outro irmão, não é assim? Não é assim? Não pude falar, não dava briga. Eu tive que mentir, eu tive que esconder, irmão. Não existe mentira nem mentirinha para o diabo, para Deus. O diabo é o pai da mentira. Não existe mentira santa. Não existe mentira que vai ajudar uma situação. Quando você profere mentira, o cinturão da verdade sai da sua vida. E então você fica totalmente nu, no mundo espiritual, e aberto para receber todos os ataques do inimigo. É sério, não é, irmãos? É sério, não é? É muito sério. Andar com Deus é vida de vitória, mas é vida de posicionamento, é vida de pagar preço, é vida de santidade. Você quer o que de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Então aprenda a manusear as verdades que Deus tem para a tua vida. Não seja um nécio, não seja uma pessoa ignorante, porque quem não tem conhecimento é ignorante. Uma vez eu disse: tem muitos crentes analfabetos dentro da igreja, mas não é analfabeto porque não sabe ler e escrever, é porque não conhece isso daqui, olha, igreja. Não conhece essas verdades, e Deus fala: meu povo está perecendo por falta de conhecimento, meu povo está sendo afligido, meu povo está sendo roubado, meu povo está sendo massacrado. Oh, Jesus! Oh, igreja! Comece a pedir a partir de hoje para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais. Que Ele abra os teus olhos e você comece a ver a batalha espiritual que você está enfrentando. É muito real isso. Nós fomos assistir aquele filme Troia, e num momento lá, muita guerra, muita luta entre os soldados, e meu marido falou assim para mim: Silvia, naquele momento eu pensava, é daquele jeito no mundo espiritual. É daquele jeito quando nós entramos para dizer: diabo, você vai soltar essa vida em nome de Jesus. A fúria dos demônios no mundo espiritual é daquele jeito. Irmãos, existe uma batalha. Existe uma guerra que está sendo lutada. Será que você está andando nessa guerra sem saber? Está levando tiro de tudo quanto é lado? Está levando seta de tudo quanto é lado? Levanta-se, acorda, busca de Deus força, busca de Deus sabedoria, e o diabo não vai te roubar mais, e você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? E a última coisa para encerrar, não podia deixar de falar sobre isso, sabe o quê? Orar em línguas, orar em línguas. Jesus disse assim: olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quantos aqui não são batizados no Espírito? Quantos aqui não falam em línguas? Quantos aqui não oram em línguas? Pode levantar a mão, não fique envergonhado por isso. Oh, meu irmão, essa é uma outra arma. Essa é uma outra arma que você tem. Quando você ora em línguas, os céus, o Senhor sabe qual é a tua necessidade. Quantas vezes nós estávamos lutando contra demônios e o Espírito Santo disse para nós: começa a orar em línguas, porque quando você ora em línguas, a coisa aí é sobrenatural, é com Deus, aleluia. São coisas que não estão no teu intelecto, no teu natural, são coisas espirituais que o Pai vai discernir e vai fazer sobre a tua vida.
Orar em línguas edifica. Eu ensino as pessoas que eu converso, ore em línguas 20 minutos por dia, 20 minutos no mínimo por dia. Comece a orar em línguas. Está lavando louça, orabaxere, canta labai. Está varrendo a casa, raba, canta laxai. Está dirigindo o teu carro, oriaxobe, canta labai. Ora em línguas, meu irmão. A oração em línguas é uma arma poderosa para a tua vida. Busque isso de Deus, o Espírito Santo está em você. Isso, Senhor, é uma promessa de Deus, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia, é promessa, está dentro de você, já está dentro de você. Você tem que abrir a boca e declarar as palavras, amém? Aleluia. Tem gente que só ora em língua dentro do quarto, tem gente que só ora em língua no momentinho da oração dele. Não, ore em línguas em todo o tempo, aleluia, Jesus, porque essa oração em línguas te traz discernimento. A oração em línguas move o mundo espiritual. O diabo não sabe o que você está falando quando você ora em língua. Pastora, mas eu só sei orar 2 palavrinhas. Comece a exercitar todos os dias, para você ver se não vai mudar. Todos os dias você começa a exercitar, as coisas vão mudar, meu irmão. As palavras vão começar a vir diferentes, amém? Vão começar a vir mais palavras. E não interessa, se você ora sempre aquelas mesmas palavras são poderosas, aleluia. Não são palavras humanas, não é o inglês, não é o espanhol, mas é uma linguagem de Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Oh, meu irmão, quanto tempo eu fui da igreja adventista há muitos anos, e eu não podia, eu achava que isso não existia, de eu poder orar em todo lugar, em todo tempo, eu abrir minha boca e falar em língua, eu achava que eu não podia fazer isso. O engano do diabo. E então o Espírito Santo veio e mexeu comigo e me trouxe uma mudança dentro da minha vida. E eu comecei a entender que eu posso orar em língua tomando banho, eu posso orar em língua fazendo o que for que eu estiver fazendo. Eu abro a minha boca, irmão, fica de pé agora. A unção de Deus, o louvor pode subir, fica de pé agora. Eu quero pedir a todos que orem em línguas agora, comece a orar. Todos vocês que orem em línguas, todos que comece a orar agora. E eu quero pedir aqui, os que não são, venham aqui para frente. O fogo de Deus vai cair agora. Pode vir para frente quem quer. Quem quer orar em línguas, venha para frente agora, que o Espírito Santo está presente. Você que já ora, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar agora em línguas. Você que ora, comece a orar. Porque essa noite o Senhor está quebrando barreiras. O Senhor está quebrando barreiras. Há um fogo de Deus. Há um fogo. O Senhor está me falando que está selando vidas nesta noite. Nesta noite o Senhor está levantando guerreiro. 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 O Senhor está levantando guerreiro.